Olá para você que está me assistindo. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa edição aqui. Eu fiz uma espécie de challenge emoji, só que focada em edição de foto, porque eu não faço maquiagem, né? Tipo, eu faço maquiagem com edição, mas eu não faço maquiagem. Eu não sei se deu para entender, mas basicamente é isso. Então eu fiz esse vídeo aqui que é um challenge emoji com as minhas edições e decidi gravar cada tutorial de cada maquiagem que eu fiz, de cada emoji, para vocês aprenderem como fazer. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem de emoji, que ficou lindo, eu gostei muito e foi super fácil de fazer. Eu fiz ele totalmente pelo PixArts. Eu sei que bastante pessoas gostam de editar pelo PixArts e esse aqui eu fiz só por lá. Então, super acessível de se fazer. Se vocês gostarem de vídeo como esse, quer que eu traga mais maquiagem e inspirações aí em maquiagem física para ser feita em edição, deixa aqui nos comentários, se inscreve e deixa o seu like, porque assim eu sei que vocês gostam e posso trazer mais vídeos com essa temática, tá bom? O link no meu drive com mais de 100 presets está aqui na descrição do vídeo se você tiver interesse. E agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bom, eu começo removendo a foto no Photo Room, que eu gosto de fazer isso, que fica mais fácil. E aí depois eu vou até o Pinterest, onde a gente vai pegar um fundo. A temática era emoji arco-íris. Então eu pesquisei fundo arco-íris no Pinterest para ver a sugestão e vi esse fundo aí com várias cores, tipo um arco-íris mesmo, e gostei bastante. E aí eu vou lá no PixArts, onde eu vou fazer a maioria da edição. Então, eu clico ali no mais, seleciono o fundo, o arco-íris que eu escolhi, fui ali em recortar e já deixo no formato de Instagram retangular para não ter problema. Depois disso, eu adiciono a foto que eu removi o fundo lá no Photo Room, vou em recortar e seleciono pessoa, que aí ele tira super fácil esse fundo branco. Uma vez que eu fiz isso, eu encaixo a foto aí do jeito que eu quero. Eu quis bem centralizado. E aí eu vou em sticker. E aí, pesquisando em sticker, eu pesquisei olho, né, para ver o que tinha, para ver se eu encontrava alguma coisa. E aí, a partir daí, eu tive algumas ideias. Por exemplo, eu vi ali umas sombras arco-íris que eu achei que tinha tudo a ver. Então, eu escolhi ela, posicionei ali onde ficaria de fato, né, uma sombra arco-íris. Fui mesclar para ver se tinha como deixar mesclado mesmo e deixar mais natural possível. E aí eu gostei do multiplicar e do tela. Mas aí eu fiquei em multiplicar, deixei a opacidade um pouco mais baixa. E aí eu fui ali e dupliquei esse efeito que eu fiz, já com as configuração, né? Quando a gente duplica, ele faz isso. Fui inverti para o outro lado. E aí eu posicionei essa sombra arco-íris no outro olho também. E aí acabou que eu vi que pegou um pouquinho ali no olho, então eu fui na borracha. E com a borracha eu tirei aí, ó, o que estava invadindo o meu olho, para ficar realmente só no côncavo a sombra e não ter problema. Fiz isso com um, depois eu fiz com o outro. Salvei do jeito que eu fiz aí. Depois eu fui em sticker novamente. E aí eu fui e pesquisei por cílios. E aí eu fui aí atrás de uns cílios para eu estar colocando. Eu até pensei em cílios colorido, mas eu achei que ia ficar demais. Então eu peguei uns cílios preto mesmo, cílios normal, porque senão ia ficar muito colorido. Tipo, é para ficar muito colorido, mas demais também sobra, sabe? E aí eu posicionei esses cílios, eu achei que ficou bem legal. Apaguei o outro, diminuí um pouco a opacidade para não ter problema. E aí eu fiz a mesma coisa, eu fui ali em duplicar, invertir e coloquei no outro olho. Quando eu modifico opacidade, essas coisas, normalmente eu vou em duplicar, porque ele já duplica com as configurações e fica mais fácil. Depois disso, eu fui ali em sticker e pesquisei novamente por olho. Eu estava pensando em alguma coisa, até que eu achei um olho perfeito para essa temática de emoji. Eu fui descendo e me dei de cara com esse olho arco-íris, gente. Simplesmente perfeito. Então, eu encaixei o olho arco-íris e eu falei, gente, melhor do que encomenda. Fui mesclar e aí nessa mesclagem eu coloquei em tela. Porque normalmente a mesclagem e ali em tela, ele mescla, mas ele deixa a cor forte.
Se eu colocasse multiplicar, praticamente ia sumir, sabe? Aí eu fui com a borracha, vim com a borracha e vim apagando aí esse excesso e ficou perfeito, eu amei o resultado. E aí eu fiz isso com o outro olho também. Uma vez que eu fiz com um, eu fui ali, dupliquei, que aí já tem uma configuração, tá vendo? E aí ele já duplica com as mesmas configurações, eu só encaixei no outro olho. E aí ficou desse jeito, ficou lindo desse jeito. Mas ainda não terminamos. Depois que eu vi do jeito que ele tinha ficado, eu vi que já estava com fundo temática arco-íris, sombra temática arco-íris e o olho também. Eu decidi fazer uma coisa a mais. O que eu fiz? Eu salvei todos esses efeitos, fui ali em desenhar, que é o símbolo do pincel, cliquei novamente e aí eu vou fazer essa borda, que já é o terceiro ou quarto tutorial que eu trago aqui, que eu tô sempre fazendo essa borda, mas é porque eu realmente tô achando muito bonito. Coloquei a camada adicionar, escolhi uma cor e aí eu fiz vermelho, só esse trechinho vermelho. Tá vendo? Aí eu fui do outro lado, também fiz um tracinho vermelho. Depois eu fui lá e escolhi outra cor, sempre seguindo ali os tons para dar arco-íris. Então eu peguei um laranja, depois eu peguei um amarelo e fui fazendo esse contorno que eu venho fazendo, igual eu fiz com as outras fotos, só que dessa vez eu fiz um contorno com essa temática de arco-íris, porque tem tudo a ver com o emoji arco-íris que a gente tá fazendo. Então, eu fui seguindo esse processo, como vocês podem ver. Não é um processo nem demorado e nem difícil. A única coisa que eu falo aqui é que vocês têm que ver o tamanho do pincel para o efeito que vocês querem. Aí eu fiz um efeito bem centralizado, mas se vocês quisessem um efeito mais despojado, era só deixar o pincel um pouco maior e aí, consequentemente, ia ficar um pouco menos preciso. Mas isso vai conforme o que você quer de fato. Terminei aí em cima com rosa, ficou esse efeito. Depois eu fui no aplicativo chamado iBrush. E aí eu removi tudo, eu removi linhas, poros, pinta, porque eu já fiz um vídeo aqui falando para vocês e repito, quando a foto é muito focada no rosto, eu gosto de fazer essa edição mais photoshopada, digamos assim, sabe? Eu gosto sim de ali tirar todos os poros, tirar as linhas, deixar a pele o mais perfeita possível. Eu vou ali numa ferramenta de acne e tiro as pintas que eu tenho no rosto. E eu normalmente faço isso só quando é uma foto igual essa aí que vocês estão vendo, que é focada no rosto. Aí no iBrush também tem maquiagem, então eu aproveitei e coloquei essa maquiagem chamada CO e minimizei ela um pouquinho só para deixar o olho um pouco mais marcante, que eu achei, tipo, incrível. Gostei do resultado. E aí eu voltei no PixArts. E aí no PixArts eu coloquei blush, porque realmente eu não coloquei antes, porque eu queria arrumar a pele, sabe? Para colocar o blush. E aí eu pesquisei blush arco-íris, não tinha, mas por fim eu até preferi. Coloquei um blush bem rosinha. E aí eu queria colocar ainda assim uma temática de arco-íris. Então o que eu fiz? Eu peguei, posicionei o blush do jeito que eu queria, apaguei o excesso, é só ir ali na borracha, apagar o excesso. E depois eu fui novamente em sticker e pesquisei por emoji arco-íris. A minha intenção era de fato pegar o emoji arco-íris. Só que olhando aí, eu encontrei esse coração de arco-íris. E eu achei que ia ficar bem melhor. Então, eu coloquei multiplicar, eu coloquei mesclagem, multiplicar para não ficar muito artificial o coração. E aí, eu coloquei um coração aí, diminuí um pouco a opacidade, realmente para ficar só um detalhe. Dupliquei e coloquei do outro lado. E aí, ficou realmente nessa temática de emoji. Aí, eu percebi que já não tinha mais nada para fazer, né? Eu já tinha colocado tudo. E aí, eu diminuí um pouco mais o coração também, porque estava demais. E daí a gente vai lá para o Lightroom, onde a gente vai fazer toda a temática. Eu fui no símbolo do sol, aumentei a exposição, aumentei o contraste e o realce, que eu faço bastante. Depois eu fui ali no símbolo do quadrado, aumentei a claridade e aumentei o desembaçar. E olha como ele já tá ficando. Depois eu fui no triângulo, aumentei o tornar nítido, aumentei a redução de ruídos e detalhes.
Foi ali na temperatura, deixei levemente frio, porque eu achei que tinha tudo a ver. Aumentei a vibração para destacar as cores e aumentei um pouco a saturação. E esse aí foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado.